Então tá, já falamos do divórcio extrajudicial, já falamos do divórcio judicial, e aí entra na parte da divisão de bens. Doutora Eliane Fernandes, como é que ocorre essa questão dessa partilha aí, dessa divisão de bens? Porque nós temos muitos bens, mas também temos muitas dívidas, e eu preciso saber o que fundamenta, a partir do que é decidido quem vai ficar com quem. Primeira coisa que você precisa saber, para saber o que vai ficar com quem, é em qual regime de bens você casou, tá? A questão da união estável, gente, vale também. Geralmente, né, a união estável, quando lá naquele documento feito em cartório de união estável, vai ter que regime de bens, tá? Parcial de bens. Sempre vai ser o regime parcial de bens. Geralmente é. Se você, doutora Eliane, eu não oficializei, eu só moro junto há 5 anos, aí já é uma outra questãozinha que você vai ter que ir até o judiciário, pedir o reconhecimento e, ao mesmo tempo, a dissolução da união estável. Serão 2 coisas, tá? Tá, mas voltando aqui. Qual é o ponto crucial, o ponto inicial para saber quem fica com quem? O que fica com quem? Como é que eu sei? Você vai lá, se você for casado, você vai pegar a sua escritura, a sua certidão de casamento e vai ver lá. Aí vai ter regime parcial de bens. Pronto, você já fez o primeiro passo. Sabe por quê? Existem alguns tipos de regimes de bens, né, aqui no Brasil. Nós vamos falar sobre 3, porque um é a participação final nos aquestes, e isso é uma complicação, e aí vai complicar a cabeça de vocês. Mas eu vou passar por alto aqui, tá? Então, nós vamos falar sobre os regimes. Primeiro de tudo, foi na certidão de casamento de vocês. Gente, quem chegou aí e ainda não deu boa noite, pode dar boa noite, que já eu vou abrir uma pausinha aqui para dar boa noite para vocês todos. Quem já compartilhou aí, levanta a mão também, tá? Que o que é bom a gente compartilha, tá bom? Vamos compartilhar essa informação, que eu falo assim... Gente, olha só, aqui não é aula jurídica, tá bom? Não é aula para cursinho, eu não sou professora. Então, quem me conhece sabe que eu sou meio extrovertida, eu gosto de falar as coisas de maneira clara para que você possa entender. Bora lá, doutora Eliane Fernandes, deixa de conversa, bora lá. Então, bora lá. Comunhão parcial de bens. Como que é a comunhão parcial de bens? Gente, esse regime da comunhão parcial de bens é o mais comum que é utilizado aqui no Brasil, tá? Geralmente as pessoas, os cônjuges, quando vão se casar, né, no cartório, então eles já ou fazem o contrato pré-nupcial, não vou entrar nessa seara, mas esse é o regime mais escolhido, porque ele é o mais simples, ele é o mais claro, e vou explicar para vocês por quê. O que ocorre na comunhão parcial de bens? Todo mundo aí que é casado já sabe. Se você tem uma casa e um carro antes do seu casamento, quando você foi casar, você escolheu o regime da comunhão parcial de bens. Tá, ficou casado durante 5 anos. Durante esses 5 anos, você comprou um carro. Você vai se divorciar. O que será dividido se você estiver casado na comunhão parcial de bens? Só o carro. Só o carro que você comprou depois, na constância do casamento, tá? O outro carro e a casa que você já tinha antes de se casar não será dividido, tá certo? Entenderam? Esse é simples. Doutora Eliane Fernandes, como é que vai ocorrer essa divisão? O meu cônjuge vai ficar com 70% e eu vou ficar com 30%. Como é que é? Não, gente, é meio a meio. Mas o meu cônjuge... Gente, quando eu falar meu cônjuge, ele vai servir tanto para homem quanto para mulher, tá certo? Tá. Mas o meu cônjuge, ele só ganhava R$1.000 no trabalho dele. Eu sempre ganhei mais. Eu ganhava questão de R$5.000. Como é que fica a divisão nesse caso? Gente, é meio a meio. Pera aí, que agora eu vou pegar a doutora Eliane Fernandes.
Ah, o meu cônjuge nunca trabalhou. Nunca trabalhou. Sempre ficou em casa. E eu sempre trabalhei. Quero ver. Vou pegar a doutora Eliane. Nesse caso, meu cônjuge não recebe nada, né, doutora? Recebe os mesmos 50% de quem trabalhou ganhou menos e de quem trabalhava também ganhando o mesmo valor. Gente, é 50 a 50, ó, no meio, na metade, tá? 50% para cada um aqui nessa divisão, nesse regime de comunhão parcial de bens. Deixa eu só lembrar uma coisinha para vocês. As dívidas e as obrigações também são compartilhadas, tá? Bora lá, então. O segundo regime de bens é a comunhão universal de bens. Sabe aquele negócio assim? O que é meu é seu. E o que é seu também é meu? Pois é aqui, lembre disso. O que é meu é seu e o que é seu é meu. É aqui, na comunhão universal de bens. O que acontece? Nesse regime, todos os bens pertencentes a ambos os cônjuges, ou seja, aos dois cônjuges, tá? Desde antes do matrimônio, são somados e divididos para os dois. Quem aí tem coragem de casar nesse regime da comunhão universal de bens? O que é meu é seu. E o que é seu também é meu. Esse é o regime da comunhão universal de bens, tá certo? Entenderam aí? Vai somar tudo. Ah, doutora Eliane, agora eu pego ela. Quando eu fui me casar, eu tinha 2 casas e 3 carros. Meu cônjuge não tinha nada, entrou pro casamento sem nada. Durante o nosso casamento, nós adquirimos mais 6 imóveis e 5 carros, porque a gente trabalha muito, né? Como é que vai ficar a divisão disso tudo? Porque o meu cônjuge começou o casamento sem nada e eu comecei com os bens. Como é que vai fazer? É como eu falei. O que é meu é seu e o que é seu agora também é meu. Então vai somar tudo. Desde antes do casamento, não importa, também é meu. Então, vai somar tudo, desde antes do casamento, não importa se o outro cônjuge não tinha nada e você tinha, tá? Vai somar o que você tinha com o que o seu cônjuge não tinha. Vai somar tudo isso com os bens que vocês constituíram durante o casamento de vocês e vai dividir 50-50 para cada um. Simples assim. Essa é a comunhão universal de bens, tá certo? O que é meu é seu e o que é seu também é meu. É desse modelo. Vamos lá para mais um regime de bens. Gente, separação total de bens. Presta atenção para não confundir com a comunhão universal, tá? Separação total de bens, como é que ocorre? É o seguinte, o que é meu, meu. E o que é seu, tá? Na separação total de bens, é um negócio totalmente individual. O que é meu, é meu. E o que é seu, é só seu. Tá certo? Vamos lá. Nesse regime, todos os bens, eles são individuais, tá? O casamento, ele não vai implicar na confusão desses bens. Nossa, doutora, agora confundiu tudo. Os bens que você tinha antes do casamento, os bens que o seu cônjuge tinha antes do casamento, eles não vão se tornar dos dois. Eles não vão se confundir. Vai ser o que é dele, o que é meu, tá? No momento da separação, vai ser mantido o que era seu e o que era dele. E também o que você comprou com o seu dinheiro. E o que ele comprou com o dinheiro dele durante o casamento. Então, vai ser tudo individual. Vocês vão casar. Mas se vocês escolherem esse regime da separação total de bens,
O que é meu, é meu, é meu, é meu, só meu. E o que é seu, só seu. Nada vai se misturar, nada vai se confundir. Quando for separar, cada um vai ficar com o que tinha antes e com o que adquiriu na constância do casamento. Essa é a separação total de bens. Aí, gente, tem uma questão da separação obrigatória de bens, tá? Tem umas regras no Código Civil que algumas pessoas, se decidirem se casar, poderão se casar. Contudo, o regime de casamento deles obrigatoriamente terá que ser o regime, vai ter que ser a separação obrigatória de bens, tá? Essas pessoas que eu vou falar aqui para vocês, elas não terão a liberalidade de escolher qual regime vai querer para o seu casamento. Vai ter que ser a separação obrigatória de bens. E quais serão essas pessoas, tá? De acordo com o Código Civil. Artigo 1641. Boa noite para todos. Deixa eu falar uma boa noite aqui, né, gente? Ilza Jesus, Kátia Souza, Verlândia, Jaqueline, Ana Paiva, Érica Paiva. Bora lá, então. Quais são as pessoas que são obrigadas a se casar com separação obrigatória de bens, que está prevista lá no artigo 1641 do Código Civil? São as pessoas maiores de 70 anos. Então, se você tem 70 anos, quer se casar, obrigatoriamente você vai ter que se casar com separação obrigatória de bens, tá? Outro caso, as pessoas que só podem se casar com autorização judicial, vou falar para vocês já já quais são, também terão que se casar com separação obrigatória de bens, que eu já falei que é de 70 anos, e agora as pessoas que precisam de autorização judicial. Doutora Eliane, quais são essas pessoas que precisam de autorização? É o menor que estiver sob tutela, é o curatelado, né, que for relativamente incapaz, e o menor que quiser se casar, mas que não for emancipado e que um de seus pais, ou seu pai ou a sua mãe, não concorde com o casamento dele, ele vai poder se casar, porém com a separação obrigatória de bens, tá certo? E aí, gente, tem aquele nome estranho que eu falei pra vocês, que é a participação final nos aquestos, que é uma coisa mais complicadinha, então eu vou pular isso. Pode ser que eu faça uma live depois falando